Graça e paz, irmãos. Boa noite a todos. Nós vamos abrir a Bíblia na Carta aos Hebreus, capítulo 10. Carta aos Hebreus, capítulo 10. Eu lerei do 19 ao 25. Carta aos Hebreus, capítulo 10, do 19 ao 25, diz assim: Tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Guardemos firmes a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Consideremo-nos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns. Antes, façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Eu vou pedir ao presbítero Marinho que ore nesse momento, pedindo a Deus a iluminação que nós tanto carecemos. Senhor, nosso Deus, nosso Pai Celestial, Senhor Todo-Poderoso, queremos agradecer ao Senhor por esta oportunidade que o Senhor está nos dando de reunirmos aqui nesta noite para aprendermos mais da Tua Palavra. Nesta hora, Pai, que a Tua Palavra convida pelo pastor, pedimos, Pai, que o Senhor derrame as Suas bênçãos sobre o pastor Jefferson, para que ele possa estar entregando a mensagem do Senhor ao nosso coração, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer. E que esta mensagem venha a servir de edificação, de esclarecimento para a nossa vida espiritual. E de que haja em nós um crescimento espiritual. Senhor, nós oramos na mediação de Cristo Jesus, nosso Salvador, hoje e para todos sempre. Amém. A pessoa que vive na cidade, ele é chamado de cidadão. O cidadão é aquele que vive na cidade. E a cidadania, ela é o conjunto de atributos ou o conjunto de práticas que o indivíduo, ele praticando, confere a ele o status de cidadão. E é próprio ao exercício da cidadania, tem uma outra palavra também, que é urbanidade, é que ele preste muita atenção aos seus direitos e aos seus deveres. É próprio ao cidadão essa consciência. Na polis, na cidade, ele tem deveres e ele tem direitos. Mas não apenas na polis. Em qualquer instituição humana. A gente pode verificar isso nas democracias contemporâneas, principalmente nas chamadas democracias liberais, mas a gente pode ver isso também no mundo antigo, inclusive no próprio Israel. Se nós, por exemplo, fizermos uma leitura da Bíblia, nós vamos perceber isso com muita clareza. Em relação aos direitos e aos deveres que compete a cada um,
nós podemos observar duas coisas. Os deveres existem para serem cumpridos. Qualquer pessoa responsável sabe quais são os seus deveres e, por ser responsável, essa pessoa, ela cumpre os seus deveres. Quantas e quantas vezes nós vemos, ou até mesmo nós mesmos, né, dizemos assim, fulano é uma pessoa responsável, fulano é cumpridor dos seus deveres. Então ele se sente possuidor dos mesmos, né, e os executa. Quanto aos direitos, nós podemos qualificá-los como privilégios a serem desfrutados. Qual é a questão? É que a maioria de nós amamos os privilégios, mas temos muita dificuldade com os deveres que nos competem serem executados. No Antigo Testamento, a nação israelita, mesmo vivendo sob o pacto mosaico, ele desfrutava dessa mesma condição. Por exemplo, o israelita, ao nascer, ao crescer, ao tomar consciência da vida, ele ouvia a lei, ele tinha que guardar a lei e ele tinha que obedecer a lei. Mas havia um privilégio correspondente. Qual era? Ele cometeu uma falta, ele podia se dirigir ao sacerdote, ele ofereceria o seu sacrifício e o seu pecado ali, ele seria expiado. Então, para cada dever, há um privilégio proporcional. Hebreus, capítulo 10, do versículo 19 ao versículo 25, é um texto que trata exclusivamente de privilégios. Privilégios que Cristo, pelo seu precioso sangue, conquistou para todos nós. Privilégios que Cristo, ao preço do seu sangue, aplacando a ira de Deus, ele tornou possível a nós o desfrutar desses privilégios. Vejam bem, todo o trecho que nós lemos, ele está envolto numa linguagem pastoral. O autor, ele inicia a carta e, a partir do capítulo 2, ele vai lançar mão de vários argumentos. Eu diria que são argumentos escalonados. Ele vai montando uma cadeia de argumentos. Quando ele chega no capítulo 10, versículo 18, ele para. E a partir daqui, ele começa a fazer toda uma série de aplicações. Aquilo que ele estruturou de maneira teórica, de maneira bem ordenada, eu diria de maneira poderosa. Porque quando nós lemos a carta aos Hebreus, presbítero Leandro, nós ficamos abismados com o conhecimento que esse homem tinha do Antigo Testamento. E como ele vai rastreando no Antigo Testamento aquilo que é sombra, aquilo que é tipo, aquilo que é arquetipia, aquilo que apontava para Cristo, e como Cristo, pela sua manifestação, ele sobrepujou tudo isso. A gente pode usar até a metáfora que ele usa, a sombra e a luz, o tipo, o antítipo. E a partir daqui, ele agora vai aplicar na vida da igreja, e ele vai começar fazendo isso, aliás, ele vai começar isso apontando aqui para 3 privilégios que aqueles irmãos poderiam desfrutar, vejam bem, poderiam e deveriam. Poderiam porque eles estão disponíveis, e deveriam por quê? Porque eles são deveres, são privilégios e são deveres que nós podemos desfrutar, uma vez que Cristo, ele tornou esses privilégios e o seu desfrutar possíveis. Então eu quero meditar hoje com os irmãos sobre vivenciando os privilégios que Cristo conquistou para nós. Que privilégios?
Cristo conquistou para nós, é o que esse texto vai nos responder. Em primeiro lugar, o primeiro privilégio foi desfrutar da presença de Deus e da comunhão com Ele. Está do versículo 19 ao versículo 22, ele vai dizer: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Pelo sangue de Jesus. Pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. E tendo grande sacerdote sobre a casa de Deus, aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado de má consciência e lavado o corpo com água pura. Então, a primeira coisa que ele vai dizer aqui, o primeiro privilégio é: eu posso desfrutar da presença de Deus, eu posso entrar na presença de Deus e eu posso ter comunhão com Ele. Para que nós possamos entender o que o autor está dizendo aqui, nós temos que voltar um pouquinho na leitura. Todo o capítulo 9 e o capítulo 10, do 1 ao 18, neles o autor ele argumentou quanto à transitoriedade e à imperfeição do sistema sacrificial levítico. Aí talvez alguém pergunte: imperfeito? Sim. Imperfeito e transitório. Por quê? Porque ele tinha que acontecer ano após ano, ocasião após ocasião, momento após momento. Quando Cristo vem, ele se oferece, como vai dizer o próprio autor da carta aos Hebreus, no versículo 12 e o versículo 13, de uma vez por todas. Já não há mais sacrifício a ser realizado, porque o sacrifício de Cristo, ele nem é transitório, nem é imperfeito. Ele é definitivo e ele é pleno em seus termos. Então, quando a gente para pensar no mundo antigo, a gente sabe que para uma pessoa adentrar na presença de um rei, essa pessoa teria que ter a permissão do próprio rei. Por exemplo, em algumas cortes, o rei pegava o cetro e apontava em direção à pessoa, como um sinal de que era bem-vindo, como um sinal de que ele poderia adentrar a sua presença. Do contrário, a pessoa sofreria as penalidades proporcionais. Quando Adão ele peca, ele vai iniciar ali duas coisas. Em primeiro lugar, todo um caminho de transgressão, mas ao mesmo tempo um caminho de inimizade com Deus. Ele deixa de desfrutar da comunhão com Deus e ele passa agora a ser banido do paraíso. E o banimento do paraíso, a expulsão do paraíso, era um símbolo de que a comunhão, ela não só havia sido rompida, ela havia sido literalmente perdida. Depois a gente vai ver que é Deus quem vai procurar, mais uma vez, reatar essa comunhão, e não o homem. Aqui, o autor da carta aos Hebreus, ele está dizendo que Cristo, em decorrência do seu sacrifício perfeito e de outra coisa, da sua posição exaltada, porque ele se entrega na cruz, ele ressuscita e ele é alçado à destra do Pai. Então, sacrifício e posição exaltada tornam possíveis que pela mediação dele nós possamos a qualquer momento adentrar no Santo dos Santos. Já não há mais a necessidade do sacerdote terreal. Eu já não preciso procurar o sacerdote humano no sentido levítico, porque Cristo é ser humano e é nosso sacerdote. Ele é o grande sumo sacerdote. Mas eu posso orar, eu posso clamar diante de Deus e eu posso oferecer os meus sacrifícios de louvor perante Deus. Então, Cristo, de maneira soberana, ele permite que nós desfrutemos dessa presença que Adão simplesmente desprezou. Porque o texto bíblico é muito claro, irmã Marlene. Na viração do dia, Deus, ele falava com Adão no meio do jardim.
Ele conversava com Adão, ele tinha comunhão com Adão. É o que os teólogos chamam a comunhão primeira, né? A comunhão pregressa. E Adão perdeu. E tudo que Adão perdeu, Cristo, ele reconstruiu. Sendo talvez a mais importante, esta: desfrutar da presença abençoadora de Deus e, mais do que isso, da comunhão. Ele qualifica o adentrar na presença de Deus usando a expressão ousadia ou intrepidez para entrar nos Santos dos Santos. Um detalhe muito interessante é que o sumo sacerdote, vamos pegar aqui a figura de Arão, vamos pegar aqui a figura de Eleazar, a figura de Finéias, né? Toda uma cadeia de sumos sacerdotes. Ele não poderia adentrar a hora que desejasse no Santo dos Santos, mas apenas em tempos pré-fixados. Então, quando Cristo morre, ele faz por nós algo que ninguém poderia e algo que nós mesmos não poderíamos. Ele nos abriu um novo e vivo caminho que vai dar direto na sala do trono. Então, eu posso estar no supersônico, posso estar sentado aqui, eu posso estar colhendo café, eu posso estar trabalhando na iniciativa pública, em qualquer lugar. Eu me conectei com o Pai, eu estou precisamente na presença dEle. E diante dEle eu posso conversar com Ele, eu posso peticionar diante dEle, eu posso agradecer diante dEle, eu posso interceder diante dEle, e já não tem barreira nenhuma que possa dizer assim: não, você primeiro tem que se dirigir a fulano, e fulano é quem vai diante de Deus interceder por você. Não! O nosso mediador, que nos salvou, que nos resgatou, que subiu no alto da cruz, ele ascendendo nas alturas, é como se ele de fato abrisse um caminho mesmo. E ele disse, né? Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Interessantemente, o autor ele vai dizer que há uma condição. Ele vai mostrar que acessar a presença de Deus é um privilégio extraordinário. Mas para acessar a presença de Deus tem que ter o coração puro. Ele vai dizer: aproximemo-nos com sincero coração, em plena certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e lavado o corpo com água pura. Ou seja, esse privilégio não é para todos, mas apenas para aqueles que Cristo morreu e quer pela palavra, quer pelo Espírito, ele os purificou. Por quê? Porque foi o próprio Cristo quem disse: bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque esses verão a Deus. Então, o autor aqui, ele está chamando a atenção dos seus leitores para essa realidade. Se houve o lavar regenerador, se houve o trabalhar do Espírito, se houve a purificação pela palavra, se de fato estamos unidos a Cristo, se de fato fomos salvos, Ele nos abriu um caminho vivo e novo, cujo acesso nos permite chegar à presença de Deus. Então esse é o primeiro privilégio. Eu posso literalmente entrar na sala do trono e falar com Deus, sem a necessidade daquele sacerdócio levítico que teve o seu cumprimento pleno na pessoa de Cristo. O segundo privilégio que o autor da carta aos Hebreus, ele nos mostra que Cristo conquistou para nós, é que nós podemos manter a esperança ainda aqui. Está no versículo 23. Veja, guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel.
Quem leu a carta aos Hebreus sabe que ela está envolta por várias passagens onde o autor ele vai incentivar os seus leitores a guardar a esperança da fé. Não somente aqui. Em pelo menos 3 lugares, ele vai incentivá-los a perseverar, a prosseguir. Por exemplo, no capítulo 3, versículo 6, é dito que seremos a casa de Deus se guardarmos firmes até o fim a ousadia e a exultação da nossa esperança. Ou seja, diante das crises, diante dos problemas, diante das perseguições, o que nós podemos fazer? Nós devemos guardar a nossa esperança e devemos exultar em Deus. E ele vai dizer que quando nós guardamos a esperança dessa forma, de maneira alegre, de maneira vívida, de maneira exultante, sabedores que o nosso horizonte maior não se limita a essa vida, mas que está para além dessa vida, ele diz, seremos a casa de Deus. No capítulo 3, versículo 14, é dito que somos participantes de Cristo se guardarmos até o fim a confiança que temos tido desde o princípio. O que ele está contrapondo aqui? Ele está contrapondo o primeiro amor, ele está lembrando que as pessoas quando ingressam na fé, elas têm uma alegria muito grande, uma exultação, uma disposição muito grande, e que tudo isso deve ter permanência na nossa vida. E quando nós fazemos isso, ele diz que nós somos participantes da pessoa de Cristo. Por quê? Porque já no capítulo 2 ele disse que Cristo, desprezando a afronta, ele escolheu a cruz. Ele, desprezando a afronta, ele se alegrou em poder se entregar em nosso benefício. No capítulo 4, versículo 14, é dito que devemos guardar a nossa confissão porque Cristo, ele é o nosso sumo sacerdote. Por que eu posso manter a esperança em tempos tão sombrios quanto esses? Porque eu tenho alguém que vela pela minha alma. Existe alguém que não me desampara. Existe alguém que não me abandona. Existe alguém que de dia e de noite está diante de Deus peticionando pela minha pessoa, que está intercedendo perante o Pai. Essa pessoa é o Senhor Jesus Cristo. Então, os irmãos percebem que esse autor, que tinha tanto conhecimento, que tinha tanta cultura, que lançou mão de tantos argumentos, agora, ele como um pai, como um pastor, ele procura encorajar os seus leitores a se manterem firmes, a não se desviarem. Eu acho muito interessante algumas imagens que nós vemos na internet do bambu chinês. O bambu chinês, ele vem tombando, vem, e ele volta. O vento leva ele e ele volta. Ou seja, as raízes são profundas. E nós só podemos guardar a esperança da fé se as nossas raízes em Cristo elas estiverem plenamente arraigadas. Veja que ele usa aqui a imagem da casa, ele usa aqui a imagem do ser participante, e aqui é do corpo de Cristo, para falar da necessidade que existe de nós nos mantermos perseverantes. Guardar aqui tem a ver com perseverança. E eu quero dizer para os irmãos que esses aqui não eram tempos muito bons. Se nós fizermos uma comparação entre o contexto social e político que esses irmãos aqui estavam enfrentando e o contexto social e político que nós temos vivenciado, nós podemos dizer sem dúvida, o contexto aqui era muito pior. O contexto aqui era muito mais severo. Mas o mesmo alerta que o autor da carta aos Hebreus ele faz para aqueles irmãos, ele continua tão válido hoje
quanto era naqueles dias. Nós temos o privilégio de podermos guardar a nossa esperança, porque a nossa esperança, ela reside na pessoa do Senhor Jesus Cristo. O autor está encorajando os seus leitores a guardarem a sua esperança, não pela fidelidade deles, ele vai dizer aqui, pois quem fez a promessa é fiel. O que ele está dizendo aqui? Cristo cumpre cada uma das suas promessas. Ele jamais vai abandonar aqueles por quem ele morreu. Ele jamais vai abandonar aqueles por quem ele se entregou. Ele não vai abandonar aqueles que, pelo amor que ele mesmo tem em relação a eles, o levou à cruz. Então, nós olhamos para Cristo e nós dizemos assim: ele morreu por mim, ele se entregou por mim, ele me amou. Eu posso manter viva a esperança dentro de mim, porque ele é fiel. Então, os méritos já não são meus, os méritos são de Cristo. Veja, os benefícios, os privilégios, são desfrutados pelos méritos de Cristo. E essa esperança que não morre, né? Tem um adágio popular que diz que a esperança é a última que morre. A nossa esperança morreu, ressuscitou ao terceiro dia e está viva. A nossa esperança é Cristo. Ele é o varão do Salmo 15. É aquele que diz que vai fazer e, sofrendo dano próprio, ele não se retrata, ele faz. Então, mais uma vez, a luneta, o binóculo do autor da carta aos Hebreus é projetada na pessoa de Cristo, e ele disse para os seus leitores: olhem para ele, olhem para os méritos dele, olhem para tudo quanto ele fez, e vocês perceberão que vocês não têm um único motivo, uma única razão para duvidar dele, inclusive naquilo que tange a guardar a esperança da fé. Então, esse texto aqui, ele nos ensina que aconteça o que acontecer, nós podemos manter firme a nossa esperança. Não existe nada na Escritura, na história, na natureza, na nossa consciência, na experiência humana, em qualquer que seja o domínio, que possa nos levar a duvidar que Deus e Cristo irão cumprir cada uma de suas promessas. A nossa esperança, ela continua acesa. E aí vem o terceiro privilégio que Cristo conquistou para nós, que é a vivência da comunhão. Ele vai dizer, no versículo 24 e o versículo 25, consideremo-nos também uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de congregar-nos, como é costume de alguns, antes façamos admoestações, e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Isso que eu chamei de comunhão, que de fato é um privilégio, né? A inimizade, o distanciamento não fazem bem à alma humana, né? O grande escritor católico Thomas Merton escreveu um texto maravilhoso: homem algum é uma ilha. A metáfora é maravilhosa, né? Homem algum nasceu para viver isolado. Mas, como eu falei, quando Adão ele comete aquele crime, comendo do fruto, ele começa uma história de inimizade, não apenas em relação a Deus, mas em relação ao próximo. E aqui, o autor ele vai nos mostrar que os méritos de Cristo fizeram com que Deus ele fizesse algo extraordinário, que foi unir pecadores num único corpo, que é o corpo de Cristo. É o que a gente chama aqui de consideração e estímulo mútuo, quer dizer, o benefício da comunhão e da ajuda mútua. Eu lembro que
o Rubem Alves, tem um documentário muito interessante chamado Rubem Alves, o professor de espantos, e ele contando que ele era mineiro, ele nasceu em Boa Esperança, na Serra da Boa Esperança, e na crise da Bolsa de 29, o pai dele perdeu tudo. Depois o pai dele conseguiu se recuperar, eles foram morar no Rio, e ele foi estudar num dos colégios mais caros da época, o Colégio Andrews, né? Andrews. Ele disse, eu nunca tive um amigo na escola. Eles riam do meu sotaque, aquele sotaque mineiro carregado. Ele disse que os meninos riam dele porque eles iam de meia, né? E ele disse, era um calor intenso, e eu ia sem meia e eles riam de mim. Aí chega um trecho do documentário, ele diz assim, a igreja foi o lugar onde eu não me sentia sozinho. A igreja foi um lugar onde a solidão deixou de ser um problema para mim, porque ali eu me senti parte do grupo. Quer dizer, esse sentimento de pertencimento. Quer dizer, quando a gente fala da cidadania, é do homem que pertence à cidade. Quando a gente fala do membro da igreja, quer dizer, é a pessoa que é parte daquela igreja, que ele é parte daquele grupo, que ele está integrado naquele grupo, que ele caminha com aquele grupo. É disso que o autor ele está tratando aqui, e o argumento dele é muito simples. Cristo nos assegura a comunhão com o Pai e a comunhão com Ele. Ele nos assegura pelos seus méritos a comunhão de uns com os outros. E aí, isso é muito importante, porque não adianta, eu tenho comunhão com Deus, mas eu vivo uma inimizade perene com o meu irmão. Isso não faz sentido. Eu digo que eu tenho comunhão com o Pai, mas eu tenho uma inimizade permanente com um parente. Isso não faz sentido. E na igreja, principalmente. Eu me lembro que Cristo, ele apontando uma das marcas do discipulado, em João capítulo 13, ele disse, nisto saberão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Então, quem ama tem comunhão. Quem tem comunhão é porque ama. E o autor, ele vai usar aqui duas expressões muito interessantes para falar dessa comunhão. A palavra traduzida como consideremo-nos tem o sentido de levar em conta. Poderíamos até traduzir como estimar. É mais ou menos assim. Tributar importância. E isso é muito importante, por quê? Porque quando nós olhamos aqui, cada um tem um grau de importância nesse grande corpo. E nem eu e nem os irmãos estamos aqui autorizados a valorar. Nós estamos aqui autorizados a reconhecer a importância de cada um. A valoração compete a Cristo. Ele sabe que valor cada um aqui tem. Da criança ao idoso. Mas a nós compete reconhecer. Eu reconheço que cada um aqui tem uma importância no corpo de Cristo e de maneira muito específica aqui na primeira igreja. Isso é importante. Talvez a pessoa saia de casa assim, vou à igreja hoje, vamos cantar um hino, vamos ouvir a palavra, depois vai ter um cafezinho lá atrás. Não, mas hoje eu não vou não, ninguém vai sentir a minha presença. Você está enganado. Eu converso com cada pessoa aqui durante a semana, aos domingos, e quantas vezes as pessoas me perguntam, e fulano, por que ele não veio? Pessoas que muitas vezes não estão tão próximas, mas que aquela pessoa sentiu a ausência. Eu vou dar um exemplo bem prático. Quarta-feira, uma determinada irmã não pôde vir. O irmão veio até mim e perguntou, a irmã fulana está bem? Ela está desfrutando de saúde? Sim, eu quero crer que sim. Ela não veio hoje, o que foi que aconteceu? Disse, amanhã eu vou ligar para ela. Mas eu não liguei para ela não, eu fui na casa dela tomar um café com ela, que foi a irmã Odaléia.
Fui lá tomar um café, a gente conversou um pouco. Isso é muito bom, que a gente passa a pensar, a refletir e a sentir o valor que o outro tem para mim e para o outro. Importante para mim, importante para o outro. É isso que ele está dizendo aqui. Consideremos no seguinte: considere, tenha em conta, tenha em estima. Essa palavra que ele usa aqui para nos estimularmos, essa palavra estimular, ela é uma palavra muito forte na língua grega, porque ela tem a ideia de incitar, incentivar, encorajar, levantar e dizer assim: vamos fazer, isso é necessário. E para nos estimularmos ao quê? Ao amor e às boas obras. Aí tem uma tradução que traduz da seguinte maneira: ao amor e a obras excelentes. Paulo, escrevendo aos Colossenses, vai dizer que o amor é o vínculo da perfeição, e escrevendo aos Efésios vai dizer que as boas obras foram criadas para que nós andássemos nelas. E o autor da carta aos Hebreus está dizendo que nós temos que nos exercitar no amor e nas obras excelentes. E mais do que nos exercitar, nós temos que empurrar o nosso irmão, incentivar, encorajá-lo e ajudá-lo a praticar o amor e as boas obras. Aí eu pergunto para os irmãos se isto é um privilégio ou não. Eu estava em casa e o reverendo Mateus Brandão de Castelo ligou para mim. Atendi, o saudei e ele disse assim: meu irmão, eu estou ligando para você para saber como é que você está. Como é que vai a saúde, como é que vai a sua mãe. E conversamos bastante. Aí lá para as tantas, é óbvio, ele perguntou: o que você está lendo? Eu digo: rapaz, eu estou lendo tanta coisa. Eu tenho lido tanta coisa. E começamos a conversar, conversamos cerca de uma meia hora, uma conversa muito boa também. Eu perguntei pela família dele, pelos filhos. E é sempre uma conversa agradável, no sentido da ajuda mútua, no sentido da comunhão mesmo, da pessoa que é amiga, da pessoa que se sente próxima, no sentido bíblico da palavra próximo. É disso que o autor da carta aos Hebreus, e ele finaliza fazendo uma crítica a algo que já acontecia lá no primeiro século. Quem acha que o movimento dos desigrejados é algo que se configura na nossa sociedade apenas, está redondamente enganado. Já no primeiro século já havia um movimento dos desigrejados. Olha o que ele vai dizer: não deixemos de congregar-nos, como é o quê? Costume de alguns. E aqui ele está mostrando o perigo que é deixar de congregar. Quem deixa de congregar, deixa de viver esses privilégios, como o da comunhão, como o da ajuda mútua, do incentivo mútuo, né? Quando Paulo usa lá aquela expressão suportai-vos, é dar suporte, né? Ou seja, tem a ver com a ajuda mútua. E ele diz: e tanto mais quanto vedes que o dia se aproxima. Também era um outro autor que tinha alguma expectativa de que Cristo pudesse voltar naqueles dias. E é muito melhor estar preparado, é muito melhor ter a vida ajustada, né? É muito melhor ter a vida, de fato, ordenada, segundo a vontade de Deus, segundo a vontade de Cristo, do que ser pego de surpresa, de maneira desleixada, como muitos aqui eles estavam vivendo. Então, o argumento dele aqui nos ensina que, veja bem, biologicamente nós não fomos criados para viver sozinhos. Nós somos um ser social. Na vida espiritual, de igual modo, ninguém caia no erro de pensar que a fé é alguma coisa que a gente pode viver de maneira puramente subjetiva. Existe um elemento subjetivo da fé, mas existe um elemento comunitário. E é da subjetividade para a comunidade. E é na comunidade que essa fé ela vai ser fortalecida e aperfeiçoada. Quer seja
pelo trabalhar do Espírito em mim, da palavra em mim, mas também o trabalhar do Espírito e da palavra na vida do outro e através do outro em mim. Então ele chama a cada um de nós para a vida em comunidade como um privilégio que Cristo ele conquistou para nós. Eu quero finalizar extraindo aqui algumas aplicações que esse texto ele nos permite extrair. A primeira delas é que a comunhão com Deus é um tesouro precioso. É tão precioso que, se necessário, nós devemos dar a nossa vida por ele. Tem nada nessa vida que se compare. Nada. A ter a comunhão com o Eterno. A ter a comunhão com Deus. Saber que eu posso falar com Ele, que Ele vai me ouvir. Ter a Deus por pai, ter a Deus por amigo. Ele é meu amigo. Deus é seu amigo. Se você tem comunhão, valorize. E trate essa comunhão como um tesouro. É uma outra coisa que nós precisamos guardar. A esperança, ela nos move para a vida. Uma pessoa desesperançada é uma pessoa amargurada. É uma pessoa que não tem horizonte. É uma pessoa que não consegue se mover. Ela não tem estímulo para fazer as coisas. Mas quando você tem uma esperança viva, isso é como uma chama. É como a chama de uma caldeira. São as chamas que alimentam a caldeira. Qual é a chama que alimenta a nossa vida? A esperança. Paulo diz lá, né? Se a nossa esperança em Cristo se resume apenas a esta vida, nós somos os mais infelizes. Então comece a pensar sobre que papel a esperança ela tem na sua vida. É uma tolice pensar que podemos viver sozinhos. O próprio Deus, ele vive, veja bem na expressão que eu coloquei aqui, na santíssima comunidade. A Trindade é uma comunidade, é Pai, Filho e Espírito Santo. Então, se eles vivem, e vivem de maneira harmoniosa, eles são harmônicos, tendo o mesmo propósito, tendo o mesmo pensamento, tendo a mesma vontade, desejando as mesmas coisas, os mesmos alvos, saiba que eu e você não fomos criados nem para vivermos sozinhos, isolados, e nem fomos criados para viver em conflito. Nós fomos plantados por Cristo na mesma comunidade, no mesmo corpo, que é o seu corpo. Então, se nós temos, como eu disse, apego, amor pelos privilégios, hoje você aprendeu que Cristo, ele angariou, ele comprou, ele conquistou alguns privilégios e que muitas vezes, seja pelo desconhecimento, seja pelo descaso, nós deixamos de fazer uso e de desfrutar desses privilégios. A minha oração é que você, tendo ouvido, e eu mesmo, que nós mesmos, tendo ouvido o autor sagrado falar aqui, nós possamos tomar posse e possamos planificar isso na nossa vida para a glória de Deus e para a nossa edificação. Amém.